Meus nobres cartoleiros! Meus amigos de Super Dicas, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Chegar na sexta-feira, mais de 11 horas da noite em casa e ligar o bendito do notebook pra ainda gravar um vídeo de escalação mesmo, é porque a gente gosta muito desse negócio, viu? Quebrou tudo, né, galera? Uma semana, tenho certeza que para todo mundo, muito corrida, como sempre. E uma rodada super complicada, uma rodada super delicada de escalar. Os times mudando toda hora. Mesmo se todos estivessem disponíveis, né? Não tivesse nenhum desfalque nas equipes, seria difícil escalar. Ainda mais com várias equipes poupando, correndo o risco também de deixar a gente sem jogador, né? Porque é necessário lembrar que o mercado fecha às 9 horas da manhã desse sábado. Então, bicho, é impressionante. É uma covardia eles fazerem isso com nós cartoleiros, né? E a gente vai ter que aí torcer para que o que a gente tá escalando pelo menos jogue, né? Se puder mitar, nossa senhora, vai ser muito bem-vindo. E o nosso Super Toro não tá diferente, né, de vocês, de ninguém. Nós estamos aqui na luta, tentando quebrar a cabeça para fechar uma escalação minimamente aceitável, né? E vamos ver se o que a gente escolheu dá certo, né? A rodada não é muita surpresa, né? Tem como grandes favoritos aí o São Paulo, que pega a Chapecoense na segunda-feira. O São Paulo é o único time que não corre aí nenhum risco de ficar sem jogador, né? Então ele acaba se despontando aí como grande favorito da rodada. Outras equipes favoritas aí, o Atlético Mineiro. Os jogadores estão prováveis, mas podem ter surpresas no Atlético Mineiro. Existe uma rixa lá no ataque, né? O Alejandro tem jogado porque o Ricardo Oliveira não está numa boa fase. Mas o Ricardo Oliveira ele está disponível e o Atlético Mineiro ainda vai treinar, né? Depois que o mercado fechar. Então é um time que pode ter surpresa, mas de toda forma o Atlético Mineiro é favorito. Eu não sei se para SG, eu acho que não tem SG, tanto que eu não estou indo com nenhum defensor do Galo. Mas para ganhar o jogo, inegavelmente, né, contra o Fortaleza em casa, é o favorito, né? E nós estamos com um dos jogadores que de repente podem ser poupados aí, né? O Casares. Vamos arriscar que ele jogue. No mesmo sentido do Casares, eu tenho um outro meio-campista que pode ser poupado, né? O Patrick. Vai ter um Grenal aí. Vou torcer muito para que isso não aconteça. Outras partidas que a gente pode considerar, no caso do Patrick, é mais mesmo ele que é um grande mito, né? Porque Inter e Grêmio, né? Não tem favorito. Você tem ali Bahia e Cruzeiro, um jogo que mudou completamente, né? Porque o Bahia se tornou grande favorito pelo time do Cruzeiro e todo reserva. Você teria o Palmeiras favorito contra o Ceará, mas o Palmeiras poupando demais da conta. Então isso deixou a gente numa situação difícil, né, para poder apostar no Palmeiras. E os outros jogos, gente, são muito equilibrados, né? Você tem clássico Vasco Fluminense, já falamos do Grenal, CSA e Atlético Paranaense. Tem alguma coisa que você pode escalar, mas é um jogo difícil de apontar um favoritismo. Botafogo e Santos. Também você tem jogadores dos dois times, ou inclusive eu estou escalando um jogador do Botafogo, mas é um jogo completamente imprevisível também. Fazer um pequeno comentário sobre CSA e Atlético Paranaense é que o time reserva, né, do Atlético Paranaense não é tão fraco. Então, isso aí eu vejo alguns cartoleiros, né, interessados em jogadores do CSA. Eu não iria tão seco, não. E aí, prosseguindo, Corinthians e Flamengo, Avaí e Goiás, e que completam aí a rodada, né, como jogos muito equilibrados, porém de todos eles, você tem um jogador ou outro aí que você consegue confiar. Por incrível que pareça, né, eu falei para vocês os jogos equilibrados, né, Avaí, Goiás, Corinthians e Flamengo, Botafogo e Santos, Grenal Grenal esses quatro.
E Vasco e Fluminense, né, que é um clássico, eu tenho um jogador de cada um desses jogos. Eu tô pegando as partidas, né, equilibradas e escalando jogadores que eu acho que vão pontuar bem, porque a gente não tá podendo confiar muito nos favoritos, né, a não ser no São Paulo, que vai jogar completinho, né, e realmente é bem favorito. Do Atlético Mineiro, um jogador só. E vamos ver o que vai dar, né? Bahia e Cruzeiro, sim, que o Bahia também é favorito. Eu tô com o Gilberto aí. Sem mais delongas, eu vou dizer para vocês os meus escalados, né? Deixa eu ir para a primeira página aqui. Você já tá vendo o nosso time na descrição do vídeo. Meu goleiro vai ser o Tadeu. Tadeu do Goiás aí. Goiás pegando o Avaí fora de casa. O goleiro do Goiás se mostrou já muito bom de cartola. 9 pontos contra o Flamengo, mesmo tomando 6 gols. E eu acho que o Goiás ter o SG contra o Avaí não é tão difícil, viu? Nas laterais, Reinaldo e Fagner. É, Eu não gostei muito dessas escolhas, mas é o que tem para hoje, né? Eu até poderia botar o Fábio Santos, mas além de eu achar que o Atlético Mineiro não vai ter SG, eu confesso assim, gente, eu não gosto de escalar jogador só para bater pênalti. Apesar do Atlético Mineiro não ser raro ter pênaltis, né? O Fábio Santos mesmo já teve 2 gols já de pênalti no campeonato. Ricardo Oliveira perdeu contra a Chapecoense. Então, apesar de não ser raro os pênaltis pro Galo, mas eu não gosto, eu me sinto incomodado. Botar o cara ali só esperando pênalti é complicado. Então eu fui com o Reinaldo, né? São Paulo favorito, até que o Reinaldo deu uma melhorada nas suas notas. Espero que não nos decepcione. E o Fagner, completamente assim, é um mito, vamos ver o que ele pode fazer. Ali é uma posição que eu queria o Marcos Rocha. E do outro lado ali do Reinaldo, eu confesso que eu nem sei quem eu queria, como eu tô falando pra vocês, de tão horrível que tá essa rodada. Então, de jogador assim, unânime para lateral essa rodada, seria só o Marcos Rocha, que nem joga. Então, os outros a gente escalou o que tinha. E aí, na zaga, eu coloquei o Bruno Alves do São Paulo, que assim como o Reinaldo, pelo menos passou a pontuar bem nas últimas rodadas. E um zagueiro que esse eu confio que é um bom cartoleiro. O Gabriel do Botafogo, jogador do Botafogo que eu falei para vocês, que eu escalei, é o Gabriel. Eu já tinha escalado ele uma vez esse ano, deu super certo contra o Fortaleza. Eu acho que ele vai ser muito exigido, porque o Santos vai para cima, né? O vice-líder do campeonato. Esse é um jogador que mesmo sem SG eu confio que vai nos dar uma boa pontuação. Igor Rabelo, se perdeu SG para mim, esquece. Gil, perdeu SG, esquece. E o Corinthians não vai ter o Ralf. Então eu não quis escalar zagueiro do Corinthians. Se o Ralf jogasse, eu até pensei em ir com o Gil. Mas nessas condições não dá. E nas outras zagas aí você tem um Cuesta, né, do Grenal. Dá para fazer alguns malabarismos, né? Essa rodada maluca. E eu vou mesmo então com Bruno Alves e com Gabriel. Eu espero que o São Paulo me dê o SG. E o Gabriel eu tô até tranquilo porque é um jogador que já mostrou que com SG ou sem SG tira nota boa. Aí indo para o meio de campo eu fiz sem muita surpresa. Hernanes, Patrick e Casares. Tomara que eles joguem, né? O Patrick, a gente não sabe como vai ser o Internacional, né? Ainda vai ter outros treinos e o Inter tem compromisso pela Libertadores. Casares, né? O Atlético, compromisso pela Sul-Americana e teve o Atlético e Cruzeiro agora na quinta-feira. E o Hernanes, eu li uma notícia que o Everton, né? Chegou a ser cogitado para jogar no lugar do Hernanes, caso o Hernanes fique de fora. Mas o nosso amigo, né, o Profeta, ele treinou normalmente, né, entre os titulares e tá sem problemas, viu? Vai pro jogo, então nós estamos com ele. E aí na frente, no ataque nós temos, vou começar anunciando o nosso capitão, que é o Gilberto. Os outros dois atacantes foi muito difícil de escolher. Eu tô indo em jogadores que eu vou torcer muito para que pelo menos façam gol. É a única coisa que eu peço, porque exigir boa pontuação essa rodada tá difícil.
Então, que eles pelo menos botem a bola na rede. Alexandre Pato. São Paulo é uma... como é que se diz, né? É uma mega sena, é uma loteria esse ataque do São Paulo. O Antony e o Raniel também são muito bons, mas só dá para escalar 3, né? E como tem outras boas opções na rodada, a gente deu uma mesclada, então só vamos com o Alexandre Pato mesmo no ataque do São Paulo. E fechando o ataque, vamos com o Pedro. Lembrando, né, que no ano passado o Vasco Fluminense ele fez um gol em São Januário e eu senti firmeza. Eu até fui com o João Pedro acreditando que o Fernando Diniz iria ter o bom senso de deixar mais dentro da área um jogador que tem menos qualidade para jogar pelos lados, né, que é o João Pedro. Porém, realmente o Pedro ele é o titular do time, ele é o número 9, ele é um cara com nível de seleção brasileira. E aí o Fernando Diniz deixou então a área totalmente para o Pedro, ele fez um gol, quase fez outro no final, que o goleiro fez um defesaço, enquanto que o João Pedro ficou se queimando pelos lados do campo. Muita gente já dizendo que ele jogou mal, reclamando, mas gente, não é a posição dele. Então, é por isso que eu falei, para não queimar o garoto, era melhor deixar ele de centroavante e o Pedro, né, que é um jogador mais técnico, mais cauteloso, tem muito mais né, qualidades com a bola no pé, jogaria pelos lados, já que a ideia é ter 2 centroavantes no time. Enfim, esse é um pequeno desabafo aqui. Então, meu último atacante é o Pedro. Eu cheguei a cogitar também, tinha o Wagner Love, quase que escalei o Wagner Love. O Alejandro, por que eu estou deixando de fora? Por causa da situação do Ricardo Oliveira. Vai que, né? Ricardo Oliveira volte aí a ser titular e já era o Alejandro. Enfim, o nosso técnico é o Cuca, o preço do time ficou 137 cartoletas e 17 centavos. Aí o curioso, né? Eu ainda tenho nos cofres 19 cartoletas e 88 centavos. Esse aí foi o tanto que nós arrecadamos, praticamente, né? A mesma quantidade que nós arrecadamos na última rodada, né? Com a mitada de 164 pontos, 167 pontos, 3 pontos são importantes, e a valorização de quase 20 cartoletas. Foi por aí mesmo, 19 e quase 20. Então, essa folga, né, que essa última rodada nos deu permitiu com que a gente escalasse sem ter muita preocupação com cartoletas. E é isso aí então, meus amigos. Tomara que... Vamos ver o que vai ser essa rodada, né? Eu não estou muito confiante, não. Que a gente tire pelo menos uma boa nota, né? Pelo menos não passe vexame, que todos os jogadores entrem em campo. Vocês perdoem aí a minha voz bem cansada, que realmente, bicho, essa do Cartola quebrou mesmo. Quebrou as pernas, esse bendito mercado fechar sábado 9 horas da manhã. E aí, lógico, não vou gravar para vocês o vídeo. Primeiro que eu não vou levantar 6 horas da manhã para poder gravar, porcaria nenhuma. E também, pelo menos aí virando a noite, né, com o vídeo pronto, já dá uma ajuda melhor, né? Não faça mais isso, Cartola, pelo amor de Deus. Aquele abraço, meu povo, e bora habitar!